Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Autoridades argentinas vieram ao Senado agradecer e reforçar o apoio que o governo brasileiro tem dado na disputa que o país trava com o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas estão situadas no Atlântico Sul, a cerca de 500 quilômetros do litoral argentino. A região é alvo de disputa entre a Argentina e o Reino Unido, onde é conhecida como Falklands. O arquipélago foi domínio da Argentina até 1833, quando foi ocupado pelos britânicos, que até hoje administram as ilhas. No ano passado, o Reino Unido promoveu um referendo e os moradores afirmaram que desejam continuar sob o domínio atual. Os argentinos não reconhecem a medida e argumentam que o interesse britânico na região vai além das riquezas naturais. A razão principal é uma razão militar. A maior base militar do Atlântico Sul está nas Malvinas. Malvinas tem 2.500 habitantes e tem um soldado para 2 habitantes. É uma base militar poderosa, que não é defensiva. É uma base que ameaça, como já disse no Mercosul, ameaça toda a região. O Brasil apoia a soberania argentina nas Ilhas Malvinas e hoje impede, por exemplo, a presença de navios com a bandeira das ilhas nos portos do país. No Senado, a delegação argentina agradeceu a solidariedade do governo brasileiro e disse que vai insistir no diálogo com o Reino Unido para retomar o arquipélago. Segundo o embaixador Daniel Filmos, as negociações estão paradas desde as guerras das Malvinas em 1982. Mas o diálogo é o caminho apontado pelas Nações Unidas para resolver a questão. No caso das Malvinas, as Nações Unidas não disseram autodeterminação dos povos, disseram negociação bilateral entre as duas nações, porque o povo das Malvinas, que vive nas Malvinas, não são os colonizados, são os que vieram com a potência colonizadora e desalojaram os que viviam ali, que eram argentinos. Pesquisas internas na Inglaterra viabilizaram a manifestação da população inglesa na Inglaterra favorável à independência das Malvinas. Agora, é evidente que os interesses econômicos são muito grandes e se a pesquisa for feita na Ilha Malvina, ela estará sendo feita com os ocupadores da ilha e o resultado será diverso. O que queremos nesta ocasião é propor compartilhar uma agenda que pode unir os congressos da Argentina e do Brasil e outros congressos nacionais e parlamentos regionais em uma ação comum que permita, por um lado, difundir a causa das Malvinas e, por outro lado, criar condições que possam ser favoráveis para o estabelecimento do diálogo entre Argentina e Reino Unido. Para o estabelecimento do diálogo entre a Argentina e o Reino Unido. Vocês podem contar conosco aqui, e eu diria, não posso falar em nome dos senadores todos, mas de uma grande parte, especialmente o senador Requião, que sempre tem tido uma posição muito clara de defesa do espírito latino-americano. A lei que garante ao paciente com câncer tratamento pelo SUS em até 60 dias após o diagnóstico da doença completa hoje 1 ano da sua implementação. Uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais debateu o cumprimento da lei. Segundo a lei, após o primeiro diagnóstico, o paciente com câncer deverá iniciar no SUS o tratamento de quimioterapia, radioterapia ou mesmo cirúrgico no prazo de até 60 dias. Mas 1 ano depois da entrada em vigor, a lei ainda não conseguiu resolver uma questão fundamental: o acesso do paciente ao diagnóstico médico. Esse é o primeiro passo, a primeira luta que o paciente tem no Sistema Único de Saúde. Nosso sistema é um sistema, eu acho que ele é de referência para o mundo inteiro, mas não funciona como tal. 2020 é o ano que, pela previsão do Ministério da Saúde, a gente vai ter regularizado a fila da radioterapia. E quem dera a gente estivesse falando de uma fila em que as pessoas demoram 113 dias para começar o tratamento radioterápico. A gente não está falando só disso. A gente está falando, na verdade, de um dado catastrófico, de que 90 mil pessoas estão sem acesso à radioterapia. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público também estão acompanhando a lei dos 60 dias. O tribunal vai continuar monitorando a maturação do sistema,
Por dois motivos. Primeiro, porque o monitoramento formal continua, e segundo, porque o tribunal anualmente vai produzir um relatório sistêmico da área da saúde, como esse ano já apresentou para o Congresso, e um dos temas que o tribunal vai acompanhar ad eternum até que esse dia, até que esse problema, digamos assim, seja resolvido. Então, ele sempre, anualmente, a gente vai dar notícia para o Congresso da situação relativa à questão da política oncológica. Transparência e menos burocracia foram cobradas pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. 22 de maio foi sancionada em 2012 pela presidente e fala, então, em 30 de dezembro, 7 meses depois, vem, então, outra portaria falando que o Siscan será obrigatoriamente implantado. Como todo esse atraso e o paciente perdendo tempo de vida? O controle social hoje não está conseguindo exercer, senadora. Nós estamos com dificuldade de números, dificuldade de transparência, de informação. Se a gente pegar a data do diagnóstico no prontuário, que é o momento que o profissional médico fala para o paciente que ele tem câncer, porque esse é o conceito de diagnóstico que o CRM dá, a gente teria hoje... Não estou falando do total do país, eu estou falando das amostras que estão no Siscan. 1.093 casos de câncer, que é o que a gente tem no Siscan hoje. 89% deles, o início do tratamento é antes dos 60 dias. No segundo depoimento da CPI da Petrobras, os senadores da base governista ouviram Nestor Cerveró, diretor da área internacional da empresa entre 2003 e 2008. Nestor Cerveró foi responsável pelo estudo que embasou a decisão do Conselho da Petrobras de comprar a refinaria americana de Pasadena. Diante de poucos parlamentares, ele afirmou que o negócio fazia sentido no cenário de 2005. A Petrobras investia na aquisição de companhias no exterior para processar o petróleo pesado produzido na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Não havia, na época, outras refinarias com capacidade de refino e demais características da de Pasadena que pudessem ser adquiridas em condições mais vantajosas. Do ponto de vista de uma série de vantagens que Pasadena apresentava, é o que nos leva a decidir. Aí eu posso citar a questão da localização, a questão da capacidade adequada para o nosso objetivo, a questão da possibilidade de ampliação dessa refinaria. O ex-diretor da área internacional da Petrobras explicou que o impasse com a Astra, empresa belga sócia no negócio, surgiu porque a petrolífera brasileira queria duplicar a capacidade de Pasadena, o que levou ao processo de arbitragem internacional. Segundo Cerveró, a cláusula que obrigava a Petrobras a comprar a parte da Astra é normal em contratos desse porte. E a cláusula Marlim, que assegurava a rentabilidade mínima de 6,9% por ano à Astra, mesmo se a refinaria desse prejuízo, nunca foi utilizada. Ele afirmou ainda que não era praxe levar minúcias do contrato às reuniões do Conselho. A gente não coloca no Conselho, no resumo executivo, detalhes contratuais, porque senão deixaria de ser um resumo, passaria a ser o próprio contrato, né? Os próprios anexos e tudo isso. Então, não foram colocados porque não teriam, ou não tem, melhor dizendo, não tem interferência nos critérios, na informação necessária para a aprovação do Conselho. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta quinta-feira. Boa tarde.